Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 63ª aula da nossa escola bíblica online. Espero que você esteja gostando, curtindo, compartilhando, né? Curta ali para você poder, se inscreva, né, no nosso canal, para você receber sempre o aviso do YouTube quando nós estivermos postando algumas coisas. Nós estamos iniciamos a aula passada a falar sobre a conversão de Paulo, né? Falamos de muitos acontecimentos ali que ele caiu em terra, que ele foi acudido, Ananias foi até ele foi para a casa ali de Simão, o curtidor. Então, nós percebemos que existe um tempo para Paulo começar a sua grande missão. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, vamos falar sobre o centurião Cornélio. Então, abra a sua Bíblia, nos acompanhe, tem um caderno onde você faça suas anotações, né? Vai anotando ali tudo que você achar interessante, que tiver dúvida, e a gente vai estar esclarecendo. Então, Atos dos Apóstolos 10, versículos 1 e 2. E a palavra de Deus diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, a cidade de Cesareia, temos um centurião, era um oficial romano, comandava 100 soldados, né? Centurião comanda 100 homens, 100 soldados. Homem gentio, ele não era judeu. Então, a coorte era o grupamento de soldados de Roma naquela região. E esse centurião deve ter tido algum contato com a fé judaica, porque a região tinha muitos judeus, né? Era uma região ocupada por judeus na sua maior parte. E também ele pudesse ter tido com a palavra de Jesus. Então era um gentio, oficial do exército romano, temente a Deus. Cornélio não era bem visto por um judeu, porque ser gentio e oficial do exército romano. Então, lógico que os judeus não iam estar ali de acordo com ele, né? Verso 3 e 4, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, a visão que Deus dá para Cornélio às 3 horas da tarde não foi um sonho, porque 3 horas da tarde todo mundo estava trabalhando. Então, ele entendeu que era alguém acima dele, que era um anjo enviado por Deus. Então, Deus estava se agradando da vida de Cornélio, e como orava e como ajudava os outros. Então, o anjo, na verdade, está elogiando Cornélio. Versos 5 e 6, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que temos por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, Jope era onde Pedro ressuscitou Tabita, lembra disso? Então, tem uma visão detalhada e exige fé ali para crer, né? Estava a uma distância de 48 quilômetros de onde ele estava. Versos 7 e 8, logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então chamou pessoas da sua confiança que criam no Senhor. Então Cornélio conta a visão para eles, que creram, né? E eles vão a Jope.
Agora, a visão de Pedro. Deus não faz uma coisa solta, só para você. Não. A pessoa envolvida, ela também vai ter uma visão, alguém vai falar com ela vai ser ali também ensinada por Deus, ser ali tocada por Deus, para poder ter a mesma visão, concordarem com aquilo que está acontecendo. Então, agora a visão de Pedro, 9 e 10, o versículo. No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, a primeira visão quem teve é Cornélio. A segunda foi dada a Pedro, né? Eles iam se encontrar. Foi isso que o anjo falou para que ele fizesse. Então, Cornélio às 3 da tarde e Pedro no dia seguinte ao meio-dia. Os judeus tinham 3 momentos de oração: ao se levantar, ao meio-dia e ao pôr do sol. Então, não é sonho, porque Pedro estava acordado, foi uma visão espiritual, uma mensagem de Deus para ele. Verso 10 e 11 e 12. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Preste bem atenção nisso. Todo tipo de animais. Eram animais consumidos, mas para os judeus, por causa das leis alimentares, lembram delas? Eram impuros. Então, veja o que Deus está ensinando a eles. Verso 13 e 14. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Leis alimentares, coisa que agora já não tinha mais nenhum propósito de existir. Animais eram impuros que estavam ali, e Pedro conhece as leis lá de Levítico, então ele não comia. Então o texto não diz quais eram especificamente os animais. Então não adianta querer falar que você não pode comer porco, não adianta falar que você não pode comer carne de vaca, carne de peixe, não. Ali ele não diz, ele fala no geral. 15 e 16. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considereis comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aquele lençol com todos aqueles animais que pelas leis alimentares do Antigo Testamento eram considerados impuros e os judeus não comiam. O próprio Deus diz a Pedro que aquilo pode sim ser consumido, pois está purificado. Ele diz: mata e come. Então, as implicações da visão de Pedro: judeus não comiam com gentios justamente por conta da comida impura. O término das leis alimentares judaicas abre caminho para um relacionamento maior com os gentios. Então, agora não era mais obrigatório as leis alimentares serem vigentes. As leis alimentares tinham a função de diferenciar judeu de gentio. Agora, todos eram iguais em Cristo. Hoje, todos são iguais em Cristo. Então, não há separação. Então, ele chama todos os povos. Deus vai preparar o caminho para que a palavra seja levada agora até os confins da terra. Então, o que acontece aqui? Talvez batam na sua casa e você esteja aí ouvindo algumas coisas de outras denominações, né? De algumas igrejas, né, que dizem pregar a palavra de Deus, mas vivem pelo Antigo Testamento. Guardam sábado,
não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Pare com isso. Isso não é de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. Você anda pela voz do homem ou pela palavra de Deus. Então, você precisa estar atento ao que você tem ouvido. Tem dúvida? É estranho para você? Vá até a Bíblia Sagrada. Nós fazemos esta aula para esclarecer você de uma porção de coisas. Então, isso talvez fosse um fato para você poder entender que você pode sim comer tudo. Só cuidado para não fazer mal para a sua saúde, subir sua pressão, a diabetes. Então, tenha cuidado com aquilo que o seu físico suporta. Cuidado com aquilo que pode fazer mal ao seu corpo e não à sua vida espiritual. Então, o comer não depende da sua salvação. A salvação é pela fé. Não se esqueça disso. Então, agora os enviados de Cornélio chegam a Jope. Versículo 17 e 18. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, né? Lógico, ele acreditou até ali sobre não comer. Então, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam-se se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Então, Pedro vai atender, né, bem a visão, né? Acham a localização de Pedro. 10, 19 e 20. Enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. Então, Deus dá outra ordem a Pedro. O Espírito Santo fala com Pedro. O Espírito Santo mostra aqui como a Trindade trabalha integrada. Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Então, eles trabalham juntos. São um só, né? Mas tem uma diferença, né? De um para o outro na atuação conosco. Então, essa visão de Pedro vai levá-la à região dos gentios. Então, esse é o intuito de Deus, não ficar só ali e ir aos confins da terra, alcançar as outras pessoas, os gentios. Então, Pedro vai levá-la à região dos gentios, soldados romanos, e deveria seguir gentios, comer com gentios, nada duvidando. Então, Pedro começa a entender a visão. Indica a parte alimentar e que gentios não deveriam ser considerados impuros, né? Ali Deus estava falando com Pedro. 21 e 23a diz assim: e descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui vieste? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidou-os a entrar e hospedou-os. Então, eles elogiam Cornélio para convencer Pedro de ir com eles, né? Então, as coisas agora começam a se juntar. Agora, nós vamos entrar numa outra parte, onde Pedro vai à casa de Cornélio. Então, nesta passagem ali dos versículos de 1 a 22, os homens de Cornélio vão buscar Pedro, né? Pedro os hospeda e segue caminho para a casa de Cornélio. Não se esqueça que ele era romano, né? Não era judeu, então era um gentio. Mas a palavra diz que ele era um homem temente a Deus. Ajudava o seu próximo. Às vezes fazia até muito mais do que muito judeu que estava por ali, né? Verso 23 e 24. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospeda-os. No dia seguinte, levantou-se, partiu com eles, e também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia, e Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos
íntimos. Ai, que beleza, né? Uma grande espera pela vinda de Pedro. Pedro preferiu ir no outro dia. Alguns irmãos, eles querem dizer, são 6 pessoas, né, que estavam ali com Pedro. E Cornélio tem a expectativa com esse encontro com Pedro e fez uma reunião de parentes e amigos íntimos para poder ouvir a Pedro. Então, o evangelho está avançando. Verso 25 e 26, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, erga-te, que eu também sou homem. E apesar de Cornélio ser homem de fé, ainda precisava ter a sua fé lapidada, né? Repreender conceitos importantes para a sua fé. Então, ele iria ali adorar o ser humano? Não, né? Então, se levanta, eu sou humano, como você. E os homens de Deus não aceitam nenhum tipo de adoração. E Jesus aceita a adoração porque ele prova a sua divindade, né? Ali de ser da Trindade Santa. Verso 27 e 28, falando com ele, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ao mesmo, aproximar-se de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Nossa, que palavra gloriosa de Pedro, né? Vá sempre com a palavra de Deus, aquilo que Deus envia você para fazer, né? Não o homem. O homem estava discriminando, mas Deus não está discriminando. Para que a palavra chegasse, era necessário que esta barreira fosse quebrada. Então, a barreira entre judeus e gentios, né, lá no Antigo Testamento, o objetivo, na verdade, era diferenciar os povos. Mas foi por aquela época. Agora, depois de Jesus, não existem mais barreiras. Mas até a compreensão de todos vão surgir problemas. Impureza cerimonial, por exemplo, alimentos, pessoas que tocavam em bicho morto, etc. Então, me chama muita atenção as pessoas que pregam só o Antigo Testamento, né? Aquelas leis, vivem pelas leis, não pode comer isso, não pode comer aquilo, mas tem outras leis e eles não seguem. Então, era proibido tocar num animal morto. Então, como que eles comem uma carne de peixe, uma carne de frango? Tem que matar o animal para comer. Então, né? São questões que nós temos que fazer. Perguntas que nós temos que fazer. Isso tem que fluir na nossa mente, porque não é isso que a palavra de Deus diz, né? Coma de tudo. Mata, quer dizer, pode tocar sim e come. Palavra de Deus, né? Pedro então se convence de que Deus tem algo diferente para aquela situação. A visão era verdadeira e ele podia conviver ali tranquilamente com os gentios que estavam com ele. Verso 29 e 30, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, e pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão, de vestes resplandecentes. Então Pedro recebeu a visão, mas não a compreendeu na sua totalidade. E Cornélio explica a visão, né? E Lucas repete aqui várias vezes, né? Dando peso, autoridade para essa situação. Verso 31 e 32, e disse Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por seu nome Pedro, e achava-se hospedada em casa de Simão, o curtidor à beira-mar. Então, nós já vimos esses detalhes, né? Ele só relembra a visão que teve. Verso 33 e 34, portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos aqui na presença de Deus
prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Cornélio ainda não tem uma fé madura o suficiente para crer, né, que estão na presença de Deus, e tudo aquilo foi preparado pelo Senhor. E Pedro crê que eles querem ouvir o evangelho, a palavra de Deus. Deus não é parcial, Deus aceita qualquer tipo de pessoa com o coração voltado para ele. Deus escolhe um povo para ser luz para as nações. Então Pedro agora muda sua postura. Verso 35 e 36, ele diz assim: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Olha que lindo. Conclusão que a palavra de Deus traz, né? Pedro então expõe a palavra para eles crerem e observarem, e a parte central para eles crerem. O evangelho é por meio de Jesus Cristo, a boa nova, né, a notícia, e Pedro põe Jesus como centro da mensagem. Então, a base da fala de Pedro está em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, você pode ler lá. Verso 37 e 38, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Pedro tem certo de que as pessoas que ali estavam tinham conhecimento da história de Jesus. Eles não estavam ali aleatório a tudo, né? Alheio a tudo. Então ele vai falando, ele dá início com as credenciais de Jesus. Verso 39 e 41. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, penduraram-no no madeiro. E a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ressurgir dentre os mortos. Então, o testemunho de Pedro, em loco, né, dá ali mais autoridade, dá peso à pregação dele, né, uma exposição que ele faz cristocêntrica. Ele tem ali Cristo como centro da sua pregação. Verso 42 e 43, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que foi constituído por Deus juiz dos vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Então Jesus é colocado como soberano, o juiz de todos. E Pedro, então, faz a conclusão dos que ouvem o evangelho. A resposta é a fé. E quando crer, recebe o perdão dos pecados. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje. Nós vamos falar na próxima aula a descida do Espírito Santo sobre os gentios. É uma outra parte muito tremenda para o nosso estudo e você não pode perder. Amém? Que você tenha gostado bastante desta aula, vá aprendendo, porque vai clareando a nossa ideia de coisas que o povo vai colocando na nossa mente e nós começamos a praticar. Não podemos, isso é pecado. Você hoje está conhecendo a palavra de Deus. Então, quando acontecem muitas coisas disso em todo esse estudo que eu estou fazendo, né? Já tem 3 anos e meio já, de todo esse estudo do panorama bíblico. Então, o que acontece?
Tem coisas que eu falo, meu Deus, como que eu cria nisso? Como que eu fazia dessa maneira? Então, a gente pede perdão a Deus, né? Na verdade, ali não tínhamos noção, né, do que estávamos fazendo, mas pedimos perdão a Deus, né? Para podermos estar caminhando na verdade que é a palavra de Deus. Amém? Tenha um excelente domingo aí com a sua família, viu? Continua com Jesus, continua guardadinho, se cuidando e um beijo grande no seu coração. Amém?